A gente senta aí numa roda de bar, num restaurante, ou enfim, sempre tem alguém contando, gente, fulano tem o dedo podre e não acerta uma. Como assim? É inerente ao ser humano isso, Alexandre? Eu não sei se não acerta ou se acerta demais. Que sempre acerta o mesmo alvo, vamos dizer assim. Então, quando a gente fala em dedo podre, na verdade, a gente está dizendo o quê, né? A gente está dizendo que tem um padrão de repetição, de um comportamento. É como se fosse uma espécie de coincidência, vamos colocar assim, ou outras pessoas chamam até de destino, né? Um mau destino nesse caso. Mas isso levanta algumas questões importantes, né? Porque a gente não acabe também, como você começou dizendo, né? Achando que é sempre o outro, ou achando que... Colocando a culpa na outra pessoa. Exatamente, é como se eu atraísse essas coisas ruins para mim mesmo, né? Então, isso é importante a gente perceber que esses padrões de relacionamento, eles acontecem. Em geral, a gente acaba se abrindo com mais facilidade para um mesmo caso, para situações parecidas, por incrível que pareça. Isso não é senso comum, claro, mas muitas vezes a gente prefere até aquele fantasma mais familiar, né? Como se fosse assim, como se eu tivesse uma tentativa de controlar aquilo que eu sou acometido, acometida, ou às vezes também no seguinte sentido, você acha que você vai conseguir mudar o outro. Uma certa essa esperança tentativa também de que vai dar certo, uma esperança. E mesmo tendo vários sinais de que não vai. Não vai. Não vai, mas você tem às vezes essa breve esperança de que eu vou conseguir mudar o outro, ele vai melhorar, com o tempo isso vai acontecer e não acontece, né? A questão é não achar que tudo é questão do dedo podre. Tem aquela velha história da criança que vai no médico e fala, olha doutor, onde eu encosto o dedo dói, põe o dedo aqui no peito dói, põe no ombro dói, põe na nuca, Aí o médico examina e fala, você está com o dedo quebrado, não é com o seu corpo todo que está, vamos dizer assim. É o como a gente enxerga, isso, né, Alexandre? Exatamente. É uma situação que se a gente tenta reforçar, está fadada ao sucesso, ou ao fracasso, né, Alexandre? Ao sucesso não, ao fracasso. De fato, assim, também. Isso aparece muitas vezes, sabe, no consultório. Nos primeiros atendimentos, muito disso, assim, tudo que eu escolho dá errado. Tudo que eu tento... como se fosse uma máxima, né? Isso, como se fosse um destino, como se o mundo voltasse contra você, como se as pessoas... Quase um complô do universo contra a sua existência, vamos dizer assim, né? Só que com o tempo, o que a gente faz? Você vai se implicando nas suas escolhas, você precisa assumir responsabilidades, você precisa lidar melhor com isso que você tanto se queixa. Você tem uma participação disso também. É claro que nós não estamos falando de situações em que você é vítima de uma violência, de um abuso. Não é isso que a gente está falando, mas a responsabilidade das relações que se repetem. Tem aí algo seu também que você... Porque o que se repete em todas as suas relações? Você. É você que se repete. Não é o outro. Não é o outro. E muitas vezes, é uma cautela que eu sempre tento alertar também, é o quê? Muita gente tenta emendar logo um relacionamento no outro e não dá esse tempo do luto, não elabora, não se cuida, não vê os erros e acertos, não se reflete. Então, isso é um problema também. A cantora Maraísa, em uma entrevista, deu uma resposta super sincera sobre estar solteira. Ela disse assim, abre aspas, solteira não, encalhada não, traumatizada. Fecha aspas. É uma percepção, né, Alexandre? Olha, daquele momento dela, isso né? Isso que ela trouxe é muito importante pontuar, eu estava até pensando em enfatizar isso, porque muitas vezes ela falou traumatizada, né? É claro que tem um pouco do senso comum, mas vamos pegar essa expressão. Pode ser que realmente aconteça uma repetição dos traumas, tá? Então é muito comum na clínica, né? Falando em psicologia, em psicanálise, a gente vê que acaba que as pessoas repetem um padrão de comportamento que as traumatizou. Inclusive, ela pode repetir um comportamento, um padrão de relacionamento que ela aprendeu desde muito cedo, desde de infância, por exemplo. Às vezes acha que o amor é aquilo que não dá certo, veja bem. Imputa o amor para algo negativo. Ou associa, e aí muita cautela, pessoal. Tem até poemas quanto a isso e música, mas eles só atrapalham a nossa vida. Falando que amor é uma dor. Não é uma dor. Então, muitas vezes, é um desfavor, na verdade, a gente pensar assim. Então, associar amor com dor, relacionamento com alguma dificuldade, né? Enfim,
conturbada que você às vezes aprende desde criança, na relação com os pais, com amigos, com famílias de amigos, etc. Então, tudo isso, de fato, quando ela fala ali questão de traumatizado, né? A gente vê que pode ser que sim. É algo, inclusive, motivo para que você tenha esse conhecimento e reconhecimento em si, que você vive o amor dessa forma, e fazer uma análise, uma psicoterapia, pode ser extremamente benéfico para que você não fique como Suzana Vieira também, à espera de um amor pacífico, ideal, né? Que nunca vai encontrar nessas... Que não existe, né? Não existe. A perfeição. Sim, não existe essa perfeição, né? Mas tem, então, que saber lidar com isso para que você possa se relacionar, sabe que não é perfeito, o ideal, mas se relacionar ainda assim. Mas é isso que a gente está falando aqui, né? É o ir devagar, com cautela e respeito a si mesmo, mas permitindo-se descobrir, né? Não ter medo desse tal dedo podre. Você não pode, agora eu chamo a atenção para quem se identificou, você não pode ser o seu próprio dedo podre. Você não pode ser o seu próprio dedo podre e achar que você nunca vai encontrar alguém que possa, né, te completar. Você não pode nem se colocar abaixo nem acima demais, né, nesse sentido também. Porque tem uma coisa muito importante que é você saber lidar com a sua solidão também. Porque senão você sempre vai achar que precisa de alguém. E alguém, tem vários, né, que podem, inclusive, abusar disso, dessa sua necessidade desse outro. Então, é muito importante saber isso que o Michel trouxe, saber cuidar dessa sua solitude, saber cuidar desse, que é diferente da solidão. Solidão é quando você sente que precisa de alguém. Solitude é quando você curte a sua companhia, quando você curte a sua própria presença, sabe? Aquilo que você faz e que você gosta de fazer. Só você mesmo, às vezes, outra pessoa até atrapalharia, né? Então, isso é muito importante para que você não espere que o amor venha de fora. Isso é fundamental. Agora, o amor também pode vir do outro. Compartilhar isso é bacana, desde que você esteja mais bem cuidado.